Bom dia, crianças. Mais uma vez, né, mais uma semana. Nós estamos iniciando com a aula de português, leitura 2 e 3, página 22 até 33, e a página 32 e 33 seria na sala de aula. Depois, na hora que a gente chegar, eu chegar lá, eu já mostro direitinho como vocês terão que fazer. Então, nós vamos iniciar, né, com a leitura 2, da página 22, né? Vocês vão abrir na página e vão colocar a data 13/4/2021 para a gente dar início. O texto a seguir fala sobre uma expressão popular muito utilizada em nosso dia a dia. Quem nunca a ouviu, porém, fica tão confuso quanto a menina que não sabia o que era um paralelepípedo. Divirta-se com a leitura. Estou com uma pulga atrás da orelha. Então, esse aqui é o título do texto. É uma diversão, né, popular. Eu vou ler e vocês irão acompanhando e depois a gente entra nas atividades. É claro que com tanta gente no mundo e muito mais pulgas ainda do que gente, é bem possível que alguém em algum lugar possa estar com uma pulguinha atrás da orelha bem agora. Mas se um adulto disser para você que está com uma pulga atrás da orelha, não precisa pular para longe, que nenhuma pulga vai pular em você. Ele só está querendo dizer que está desconfiado, encucado com alguma coisa. Agora, se esse adulto começar a esfregar a orelha freneticamente, é porque a pulga está ali de verdade e, antes que ela se interesse por você, sebo nas canelas. Então, aqui, né, é uma diversão popular. Então, o que significa sebo nas canelas? Quando alguém fala assim para nós, ó, sebo nas canelas, o que nós temos que fazer? Sair correndo. E esse texto mostra que algumas expressões representam um sentido diferente do significado real das palavras que a compõem. Então, como nós estudamos no texto anterior, vocês aprenderam, nós lemos junto, né? Que tem muitas palavras que têm diversos significados. Então aqui mostra algumas também, vai falar sobre alguns vai continuar ensinando sobre algumas palavras que têm sentido diferente. Tem vários sentidos. Então, indo para a página 23, conversando sobre o texto, responda as questões. Você conhecia a expressão pulga atrás da orelha? Quando a gente fala assim, ó, que você escuta algum adulto falar, eu estou com a pulga atrás da orelha. Isso significa pulga atrás da orelha, preocupação, preocupado assim com alguma coisa. Então, eu estou com a pulga atrás da orelha, estou desconfiado, preocupado com alguma coisa. Esse é o significado da frase, da expressão. O texto que você leu explora de maneira divertida o significado de uma expressão popular? Ou conta sobre a vida das pulgas? Então, qual que é a resposta certa? O que eu acabei de ler, esse texto que eu acabei de ler, ele explora de maneira divertida o significado de uma expressão popular? Se for essa, vocês vão marcar um X, e se for a outra, ou conta sobre a vida das pulgas, qual que é a certa? Então, vocês vão fazer um X. A 2. Com que objetivo esse texto foi produzido? Para mostrar que algumas expressões apresentam um sentido diferente do significado real das palavras que compõem, ou para contar uma história sobre pulgas. Então, é bem fácil, né? Quem prestou atenção sabe a resposta correta. A 3. As expressões populares costumam ser utilizadas pelas pessoas no dia a dia. Em geral, em conversas informais, descontraídas entre amigos e familiares. Elas não devem ser traduzidas ao pé da letra. Sabendo disso, responda as questões.
No final do texto lido, a autora emprega a expressão sebo nas canelas. Com isso, ela quis dizer o quê? O que ela quis dizer? Então, o que é que eu expliquei? Quando alguém fala sebo nas canelas, o ideal seria passar o sebo nas canelas? Será que é essa que é a resposta? Ou seria melhor sair correndo? Muito fácil, né? A B. Você conhece outras expressões populares? Diga-as para os colegas e juntos conversem sobre os significados que elas possuem. Então, se vocês conhecem alguma outra expressão, vocês poderão aí discutir com o ajudante da tarefa, com os pais, tá? Passando para a próxima atividade, a página 24, atividades para casa. Leia essas outras expressões. Então, vocês vão observar, né, as expressões, e aqui está escrito o significado de cada uma. Relacionado a essas expressões, vocês irão completar a atividade. Primeiro, cara amarrada, soltar os cachorros, vender seu peixe, sorriso amarelo, amarrar um bode. Então, aqui ó, agora escreva nos espaços em branco a expressão adequada a cada situação. Após a derrota, o técnico disse que ia o quê? Por exemplo, vou falar primeiro. Então, vocês vão olhar relacionado a essas expressões, vocês vão completar. Então, nesse caso aqui, após a derrota, o técnico disse que ia soltar os cachorros no time. A B, meu irmão ficou de cara amarrada quando não ganhou o pirulito. Então, eu não vou poder falar as outras respostas. Já falei A e a B. A C, quando é contrariado, Gilberto costuma. A D, minha prima sempre dá quando faz algo errado. A E, Dona Cecília adora durante as reuniões da escola. Então, vocês vão, relacionado às expressões, vocês completarão as frases. Passando para a próxima, já é a leitura 3. O universo das palavras é muito rico de significados. Leia o poema a seguir para entender um pouco mais sobre isso. Galo, então aqui tem um poema, né? Galo. A palavra galo, nem falo, se for bola na testa, mas jamais me calo, se for galo, o rei do terreiro. O galo é só beleza, na crista, na plumagem e, sobretudo, no canto. E como os galos encantam as galinhas, o sol e toda a natureza. Então aqui é um poema, né? Então aqui está explicando o que é crista. Crista é a parte vermelha que se fica em cima da cabeça do galo. E terreiro é o espaço amplo da terra, é onde o galo convive, né? As galinhas convivem. Então vocês vão observar bem o desenho. Já lemos a poesia, vocês leiam em casa com bastante carinho, prestam bem atenção para aprender cada dia mais. Conversando sobre o texto, a página 26. Antes de ler o poema, foi possível saber o que seria apresentado no texto só pelo título? Então foi possível quando a gente leu assim, olha, galo, então a gente lembrou do quê? Galo pode ser o quê? Quando a gente fala assim, o menino caiu e fez um galo na cabeça. Você vê, a palavra galo, como eu disse no começo da aula, tem vários significados. Por exemplo, quando a gente fala em galo, a gente lembra do galo, né, que é uma árvore, a gente lembra, o menino caiu, fez um galo na cabeça, assim por diante. A 2. Quais foram os significados da palavra galo apresentados no poema? Então, a palavra galo apresentada no poema foi aquilo que eu acabei de falar. Pode ser um galo na cabeça, a gente lembra assim, quando fala em galo, a gente lembra da ave, que é um galo. A 3, você conhece alguma palavra que possui mais de um significado? Qual? Então, se vocês conhecerem, vocês respondam. Por exemplo, o ovo. Quando a gente fala ovo, a gente lembra do quê? Ovo de Páscoa, ovo de aves, assim por diante. Tem várias palavras, né, que tem vários significados. Depois de ler o poema, podemos afirmar que muitas palavras possuem mais de um significado. Por quê? Então, aí vocês vão responder.
que nós falamos muito sobre isso, então ficou fácil, é uma resposta pessoal. Estudando o texto, sabendo que cada bloco do poema é chamado de estrofe e que cada linha que compõe a estrofe é chamada de verso, responda. Então todo mundo sabe o que é verso, né? Desde o ano passado, vocês vêm estudando o que é verso e o que é estrofe. Então mais de uma linha, mais de um verso forma uma estrofe e cada linha é um verso. Então, em quantas estrofes o poema foi dividido? Então, relacionado ao texto, ao poema, vocês irão completar. Quantos versos cada estrofe possui? Em alguns versos há palavras que terminam com o mesmo som. Essas repetições de sons são denominados rimas. Identifique e circule as palavras que rimam nesse poema. Releia o trecho a seguir. Então, olha aqui. Mas jamais me calo, se for galo o rei do terreiro. Então, a expressão em destaque refere-se a qual significado da palavra galo? Então, aqui, né, nesse trecho, refere-se ao sentido da ave. Nós estamos falando desse galo que é a ave. Passando para a próxima, página 27, né? O estudo da língua, uso do dicionário. No texto Palavras, Palavrinhas e Palavrões, vimos uma palavra que a personagem nunca tinha ouvido e também não sabia seu significado. Reveja, paralelepípedo. Nesse mesmo texto, conhecemos uma palavra inventada pela personagem. Leia, os fosfós. Já no texto galo, observamos uma palavra que possui mais de um significado. Veja novamente com os dois significados em que é empregada no poema. Então, olha aqui, tem os balõezinhos, né? Duas personagens, um menino e uma menina, dois personagens. Que sono, o galo me acordou muito cedo. Então aqui ela tá lembrando do galo, a ave. Agora o outro menino, estou com um galo na cabeça. Já é o galo que ele machucou, né? Ele deve ter batido a cabeça em algum lugar, fez um galo. Sabendo disso, converse com seus colegas e seu professor sobre as seguintes questões. Como podemos agir quando não sabemos se uma palavra realmente existe? O que podemos fazer para descobrir o significado de uma palavra que desconhecemos? Como saber se uma palavra apresenta apenas um ou mais de um significado? Então, vocês vão aí, né, discutir, por exemplo, como podemos agir quando não sabemos se uma palavra realmente existe? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pesquisar, né, usar o dicionário ou na internet. O que podemos fazer para descobrir o significado de uma palavra que desconhecemos? No dicionário, né? A gente procura no dicionário. Virando a próxima página, 28, como podemos achar uma palavra no dicionário em meio a tantas outras palavras e páginas? Converse sobre isso com os colegas. Então aqui fica meio assim confuso, né? Porque vocês não estão na sala de aula, mas em casa dá para fazer. Então, como podemos achar uma palavra no dicionário em meio a tantas outras palavras e páginas? Então, a gente vai procurar, lembrando do alfabeto, começando, se a palavra começa com letra A, vocês vão olhar na parte do A, se começa com B, na parte do B, assim por diante. Leia as seguintes palavras: menina, palavras, irmão e família, nome. Coloque essas palavras em ordem alfabética. Então, você já conhece esse tipo de atividade. O que você observou para organizá-las em ordem alfabética? O que vocês observaram? Observaram o que é que a gente observa? A primeira letra de cada palavra. Então, vocês vão ver a letra que começa com A, com B, assim por diante. A B. Faça o mesmo com essas palavras. Fala, figo, foguete, fumaça, felicidade. Então, vocês vão colocar na ordem alfabética. E agora, o que você observou para organizar essas palavras em ordem alfabética? Então, o que vocês observou? A segunda letra do alfabeto. Porque a gente vai na primeira, não tem, então vai na segunda, não tem, vai na terceira, assim por diante, vocês vão colocando na ordem. A C, se você fosse procurar a palavra peneira no dicionário, ela estaria entre as palavras pena, pensamento, penca e pendurar. Então aí vocês vão procurar para saber. Explique o que você observou para chegar a essa conclusão. Então é uma resposta pessoal. O que é que vocês observaram? A quarta letra,
definir onde encaixaria, então assim por diante. O professor vai ditar algumas palavras, escrevam no espaço abaixo. Como vocês estão em casa, vocês pedem para a mãe ou alguém aí, os ajudantes da tarefa, ditar algumas palavras. Agora responda as questões. No momento de escrever as palavras, você no momento de escrever as palavras, você teve alguma dúvida quanto à escrita correta de alguma delas? Quais? Então, isso aqui é tudo resposta pessoal, tá? Então alguém vai ditar e vocês vão ver a dúvida que vocês tiveram. Qual que é a dificuldade em algumas letras que vocês trocam, ou que, por exemplo, o M, em vez de colocar o N, coloca o M, assim por diante. A B, além de tirar dúvidas com alguém, o que podemos fazer para saber a escrita correta da palavra? Podemos procurar no dicionário. A seguir, veja com as palavras, como a palavra frango aparece no dicionário. Então, aqui, né, daí vocês vão ler. Os números apresentados no verbete acima indicam cada significado da palavra frango ou a ordem que a palavra frango aparece no dicionário. Escreva o número que corresponde ao significado que a palavra frango possui em cada situação a seguir. Então, vocês vão, relacionado às figuras, né, vocês vão completar com os números. Agora, aqui na página 31, vocês vão fazer um X, né, aqui em cima só, que eu vou ler o que é que vocês aprenderam. Conto. O que é conto? É uma narrativa curta que apresenta uma história imaginada pelo autor. Personagem é quem participa de uma história. O alfabeto possui letras maiúsculas e minúsculas, podendo ser escrita com letra de forma ou cursiva. As letras do nosso alfabeto são organizadas obedecendo a ordem alfabética. Algumas expressões populares são utilizadas em conversas informais do dia a dia. Cada bloco de um poema é chamado de estrofe, cada linha que o compõe é chamada de verso. Os sons que se repetem ao final de alguns versos são denominados rimas. Uma palavra pode ter mais um significado. Para tirar dúvidas sobre como escreve uma palavra ou saber seu significado, é preciso consultar o dicionário. Então, isso aqui tudo que vocês aprenderam nesse capítulo. E é muito fácil, né? Não é assim um conteúdo difícil. Espero que vocês tenham aprendido. E qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Agora, na página 32, vocês vão fazer um X, porque seria na sala de aula. E a 33 também um X, que não tem como fazer em casa. Então, por hoje nós terminamos, né? Espero que vocês tenham compreendido. Conto com a colaboração de todos. E qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Um grande abraço a todos.